Olá pessoal, estamos iniciando mais uma entrevista com os nossos especialistas. Hoje a gente está com a Lorena Jacobson. Ela atuou por 10 anos como professora universitária, tem mestrado em administração profissional e atualmente trabalha como consultora da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Lorena? É um prazer te receber aqui hoje com a gente, viu? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Perfeito. Lorena, eu quero começar entendendo um pouquinho, para você contar para a gente como é que foi a sua jornada profissional até esse momento. Somos brasileiros, nunca é fácil, né? Eu acabei fazendo administração porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Isso é uma boa parte dos administradores e eu acabei me encontrando demais nessa profissão, tanto que eu fiz pós-mestrado e trabalho com isso, dou aula com isso. E assim que eu me formei, eu não tinha emprego, eu virei garçonete, né? Uma grande frustração. Porém, como a vida não dá ponto sem nó, né? E como a jornada de cada um é tão importante, eu aprendi muito da importância da gestão de serviço trabalhando como garçonete. Entendi como é que funciona, que realmente é um trabalho de formiguinha. E assim, naquele momento que você não tá dando certo, né? Você acha que vai ser pra sempre assim, mas as coisas começam a caminhar devagarzinho. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Oi, que é uma empresa de telecom, e fui trabalhar com retenção de cliente, né? Quais são as estratégias que a gente precisa fazer para os clientes que estão chateados, que querem sair da companhia. Trabalhei lá dentro também, né? Com gestão de processos e especificação técnica de produto de TI, né? Umas coisas doidas que surgem, mas que lá na frente também acaba sempre fazendo sentido. Entrei como professora também, me tornei professora universitária, que foi uma coisa muito curiosa, porque é a teoria alimentando a prática no trabalho e a prática alimentando a teoria na sala de aula. E atualmente eu trabalho como consultora de projetos de tomada de decisão, que são também coisas muito legais, porque a oportunidade de estar dentro de outras empresas, conhecer novos processos e fazer sua contribuição lá. Então, por enquanto, tem sido esse meu caminho. Eu também trabalho de forma autônoma, é meu lado empreendedorazinha. Eu faço planos de negócio para empreendedores e profissionais liberais. Pessoas que estão, assim, começando a caminhada, que meio se sentem um pouco perdidas. E aí eu trabalho com isso também. Perfeito. E um dos públicos que a gente vai falar hoje é exatamente esse empreendedor liberal, pequenos empresários, médios empresários nesse processo. Olhando o seu currículo, Lorena, a gente percebe que você passou muitos anos na academia, 10 anos como professora. E a gente sabe que uma reclamação que a gente às vezes escuta muito das pessoas que saem da faculdade é às vezes ainda se sentirem despreparados para enfrentar o mercado. Às vezes um pouco de discrepância entre o que é ensinado lá na academia e o que eles vão enfrentar mesmo no dia a dia. Até mesmo num curso de especialização, a gente se depara com grandes empresários dando aula, mas mesmo assim ainda há uma dificuldade de às vezes conectar o que está lá na academia com a prática do empreendedorismo em si, com a prática ali do dia a dia como empresário, né? E a pergunta que eu queria te fazer em cima disso era exatamente o seguinte: quando a gente pensa em empreendedorismo em si, o que não pode faltar na mente do empreendedor? Eu vou primeiro fazer um complemento a isso que você falou. Como eu tive a oportunidade de trabalhar na mesma instituição como professora, eu vi muitos alunos chegando e o processo deles depois eles saindo. E a conclusão que eu cheguei é que só a vida prepara a gente para a vida, né? A faculdade, ela tem, como normalmente os alunos entram muito novos, ela tem um processo importante de amadurecimento, né? De você estar com os seus iguais, de você ver o que as outras pessoas estão fazendo e passando pelas mesmas dificuldades que você. Ela tem seu papel importante, porém não é fundamental, não vai salvar ninguém de nada, né? É o nosso esforço, a trajetória de cada um que vai trazer pra gente abrir as nossas oportunidades. Somos nós que fazemos nossas oportunidades na medida do possível. E o empreendedorismo, existe ainda uma vertente que diz que a pessoa ou nasce empreendedora ou não nasce empreendedora. Eu fui instruída através disso e só depois de formada que eu descobri que isso não existe. Na verdade, empreendedorismo, a definição teórica é até um pouco injusta. Empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar a situação atual e buscar de forma incessante novas oportunidades de negócio
tendo como foco a inovação e a criação de valor. Por que é injusta? Porque hoje existe até conceitos como empreendedorismo corporativo. Só que, quando a gente diz, né, a Amazon é uma empresa empreendedora, comparando com a gente, que somos pessoinhas físicas tentando ganhar dinheiro com o nosso próprio esforço, é completamente injusto, porque a Amazon, se ela errar, ela tem um dinheiro enorme de reserva. Que pena, errou, bola pra frente. O empreendedor, ele na verdade é uma pessoa muitas vezes sozinho, ele pode ter até uma equipe pequena, mas não é se ele errar, mas se ele arriscar demais, ou se ele não calcular muito bem os riscos dele, alguma perda pode significar até a quebra do negócio dele. Muitas pessoas dizem que o empreendedor é uma pessoa que gosta de tomar risco, né, de se arriscar bastante. Na verdade, é muito pelo contrário. O empreendedor ele tem que saber muito bem os riscos que ele está tomando e se preservar ao máximo, porque é a vida dele que está em jogo, né? A sua reserva pessoal, financeira que está em jogo. É bem importante o empreendedor ter algumas coisas em mente, que o empreendimento dele não vai se acontecer sozinho, não é um hobby, ele precisa exatamente ter tempo dedicado para aquilo. Muitas vezes eu aconselho fazer uma transição sutil, porque muita gente, né, tem o trabalho formal e aí empreende como segundo trabalho. A minha sugestão nunca é largar de uma hora para outra, né? Tem uma expressão que eu acho muito legal, que o trapezista, ele só segura, só larga um trapézio quando ele estiver segurando no outro. Então, de tudo isso ser muito bem planejado, ele precisa ter os riscos calculados, avaliar, só tomar ações que ele está disposto a perder e que se ele perder, ele não vai, né, ficar sem casa, sem ter onde dormir, né, por exemplo. E ele saber muito bem o que ele quer. É importante ele saber o que ele quer. E outra coisa importante, ele não pode ter medo de errar. Porque como todas as empresas erram muito, né? E aí joga muito dinheiro fora e tal. E a gente, às vezes, a gente se cobra muito. Porque nós somos o nosso pior chefe. Né? De todos os chefes que você já teve na vida, o pior chefe é você mesmo. Porque você sabe seus limites, você puxa até o final. A gente é pouco empático com a gente mesmo. Então, é importante ele ter tudo isso em mente para ele não sair desgastado no processo. E outras coisas mais, né? Mas eu acho que esse aí é o grande cerne da questão. Eu queria entrar com você, dentro desses pontos que você colocou, da importância do plano de negócio, que eu sei que você é uma especialista nisso e tem ajudado esses profissionais autônomos, liberais, a terem essa visão da importância da construção do plano de negócio para a empresa deles. Então, em cima disso, qual é de fato, Lorena, a importância do plano de negócio para uma empresa? Para o meu projeto de empreendedor? Eu faço uma analogia, eu sempre faço muita analogia com barco e oceano, né? E o negócio. E o plano de negócio é como se um barco fosse sair no oceano para ver onde ele ia chegar. Isso não existe. Você não sabe quantos suprimentos você tem que colocar dentro do barco, quais pessoas especializadas você precisa, que tipo de intempéries que costumam acontecer naquele lugar, se já tem muita gente, se não tem muita gente. Então, o plano de negócio é justamente essa rota. Só que a rota pode ser recalculada. Empresas normalmente fazem planos de negócio para 5 anos. Para empreendedores, eu aconselho 1 ano, tá? O horizonte máximo, para vocês irem repensando sempre à medida que o tempo for passando. O plano de negócio é um norte, para onde que você quer chegar. E a outra coisa que o plano de negócio faz, que é muito importante, ele ajuda a canalizar suas ações. Porque normalmente o empreendedor tem muitas ideias, é uma pessoa extremamente criativa, tá aí querendo fazer as coisas, só que ele é um só. Ou tem um ajudante, né? Ou uma equipe muito restrita. E o empreendedor é assim, né? Ele tem uma salinha alugada. E aí, digamos que o batente da porta começou a soltar. Ele tem que deixar de fazer o trabalho dele para pegar o martelo e pregar o batente da porta. Tá? O empreendedor ele não tem uma pessoa que, quando a gente está em empresa, a gente liga, né? Chama o pessoal da manutenção para consertar isso aqui. Não, é ele que faz tudo. Então, o plano de negócio, ele ajuda a você... que legal, você tem muitas ideias, mas qual é a mais importante você realizar nesse momento? Às vezes não é nem uma ideia que vai te trazer mais dinheiro, mas é uma ideia estruturante que você precisa para você ali, mais para frente, você fazer alguma coisa maior. Tem empreendedores que não têm site, que não tem um folder. E aí eles falam assim, me liga que eu te explico o que eu tô fazendo. Que é uma grande frustração. Quando a gente faz um plano de negócio, a gente tem que deixar o nosso negócio um pouquinho de lado. Porque você gasta uma energia,
não é uma coisa que se faz em 2 horas. Pode durar de 2 semanas a 2 meses, dependendo do início. Quanto mais no início o negócio, um pouquinho de tempo demora mais, porque você tem que fazer um pouco mais de pesquisa, você conhece menos seus clientes. Então, muitas vezes você tem que deixar de atender, né, ganhar um dinheirinho para você se estruturar, para depois você alçar voo, ou, né, ir para o alto mar, descobrir novos oceanos. Mas ele é extremamente importante. Perfeito. Então, eu queria sugar um pouquinho, talvez explorando um pouco mais do seu conhecimento, para a gente ir para a prática. Quais seriam os passos para dar um norte para o pessoal que está nos ouvindo? Quais são os passos que a gente precisa dar para construir um plano de negócio? Você primeiro precisa saber o que é o seu negócio. Mas eu faço fotografia. Tudo bem, mas qual é o seu diferencial? Tem muita gente que chama isso de propósito. Eu acho propósito uma palavra muito pesada, porque ela ganhou um valor místico que não ficou inalcançável, tá? Propósito é justamente aquilo que você faz de olho fechado, que as pessoas te elogiam e que para você não é trabalho nenhum. Então as pessoas ficam tentando buscar um propósito, alguma coisa super distante, quando é uma coisa que é tão interna a elas, tão natural, que nem elas conseguem enxergar o quanto isso é incrível. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um rapaz que o objetivo dele é exaltar a beleza das pessoas excluídas, tá? Negros, pessoas com deficiência, pessoas acima do peso. Ele quer ressaltar a beleza desse tipo de público que muitas vezes é excluído. Eu tenho uma outra que ela é consultora de imagem e estilo. E o objetivo de vida dela, e ela faz isso assim muito bem, ela simplesmente deixa as pessoas mais felizes com elas mesmas. Então, esse propósito não é simplesmente o que você faz, mas é o porquê que você faz aquilo. Além disso, é importante você ter minimamente na sua cabeça aonde você quer chegar. Você quer se internacionalizar? Você quer abrir uma loja física? Você quer ser a pessoa mais conhecida na sua cidade daquele determinado ramo de atuação? Porque isso vai direcionar para você as suas ações, para você estar mais próximo desse objetivo. Depois de tudo isso, a gente faz uma análise ambiental. Análise micro e macroambiental, a famosa análise SWOT. Muita gente sabe fazer a análise SWOT, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as letras em inglês para isso, aí forma SWOT. Só que elas não sabem o que fazer com isso depois. E uma das atividades é você saber priorizar cada um desses pontos que você levantou, qual o impacto e qual a probabilidade daquilo acontecer, né? Ou melhor, probabilidade de acontecer e qual o impacto. Porque a gente sempre vai começar a colocar no nosso cronograma os itens que têm maior impacto e maior probabilidade de acontecer. Tanto as coisas que ajudam, que daí a gente vai fazer um plano de ação para potencializar o que ajuda, quanto as coisas que atrapalham, que a gente vai criar um plano de ação para mitigar o que atrapalha, que são as ameaças e as fraquezas. Você precisa conhecer o seu cliente, você precisa saber quais são os potenciais clientes que não muitas vezes você está almejando, mas que são pessoas que têm interesse no seu serviço. Você precisa fazer minimamente uma pesquisa, e é muito legal que as redes sociais hoje estão proporcionando para a gente maneiras facílimas da gente fazer pesquisa, nem que seja por alto, né? No stories do Instagram. Logo depois que você tem tudo isso armado, você começar a detalhar seu produto. Quais são algumas variantes do seu produto que você pode criar? Às vezes você tem um produto completão, um serviço completão, que você pode criar alguns quebradinhos para as pessoas que não querem aquele produto completão, né? E aí, quando você terminar tudo isso, você vai ter uma lista de, sei lá, um bolão de itens e ações que você tem para executar. E aí, um grande trabalho que tem é priorizar essas ações e saber o que você vai fazer primeiro. O que você espera de resultado de cada uma das ações. E é muito importante também, tudo que o empreendedor fizer, ele precisa medir. Para ele não virar uma máquina de ficar fazendo coisa, que a gente tem essa tendência a virar, né, a extrema produtividade. Só que a gente precisa medir para saber o que as coisas, o que está dando resultado, o que não está dando resultado. Às vezes, algumas coisas que a pessoa até não gosta, que tem pouquíssimo glamour no que ela faz, gera mais resultado do que um negócio assim super legal e que dá status. Então, colocar o plano de negócio no papel é muito importante,
porque você vê o que cabe, o que não cabe dentro do seu negócio. É que nem quando a gente se muda para uma casa, que a gente não sabe se o nosso sofá vai caber na sala ou não, a gente mede o sofá, a gente vê a planta da casa, vê se ela cabe. Claro que quando você chegar nesse novo apartamento, você pode descobrir que o sofá não cabe no elevador. Isso são coisas que acontecem. Mas, minimamente, você tem um pouco de noção do que funciona ou não funciona. Então, o plano de negócio é justamente isso. É você tentar, muitas coisas novas vão surgir, mas as coisas que você já tem controle, de você tentar colocar no papel e se organizar para isso. Perfeito. Sensacional. A gente, então, percebe que o plano de negócio deixa as coisas mais claras na trajetória que a gente vai levar o nosso negócio, ou para o caminho que a gente quer conduzir esse negócio. E aí surge uma pergunta, Lorena. Eu consigo fazer esse plano de negócio sozinho? E se eu chegar à conclusão de que eu não consigo, qual é o melhor profissional que eu posso recorrer para me ajudar nesse processo de criação desse plano de negócio? O plano de negócio é uma coisa que tem pouco glamour. Por quê? Porque ele não promete resultado. Você, na verdade, está só se organizando. Não é que nem assim, faça esse curso de mídias sociais e ganhe mais seguidores. O plano de negócio também, ele vai muito além do marketing digital. E o que está hoje super na moda é o marketing digital. Diante de tudo isso, é possível fazer sozinho, sim. Uma coisa que eu sou muito contra são as pessoas que estão ali no meio do seu negócio, não estão conseguindo gerenciar, largam tudo para fazer faculdade de administração. Gente, não precisa, tá? Só se organizem para saber alguns conceitos principais. Não é fácil fazer sozinho por 2 motivos. Primeiro, que tem os conceitos muito específicos que às vezes você não consegue entender, por mais que tenha milhões de coisas explicando na internet como fazer uma análise SWOT. Na hora que você vai sentar, você tem um pouco... É comum ter dificuldade. E quando está pronto, você não sabe o que fazer com aquilo. O segundo ponto que eu acho importante você fazer com uma outra pessoa, nem que seja assim, com um coleguinha seu sócio, a pessoa que trabalha com você, é porque a gente pensa fora da nossa cabeça. A gente consegue enxergar novos problemas, novas oportunidades, né? 2 cabeças realmente pensam melhor que uma quando as 2 estão voltadas para o mesmo objetivo. Então, a sugestão é, quer fazer sozinho? Compra um livro, que tem vários livros. Faça seu plano de negócio, seu negócio, que te ajudam nesse passo a passo. Leve a sério, como eu falei para vocês, não é uma coisa que vocês fazem em 2 horas. Comum ter esse período de 2 semanas, se for muito ágil, se você se dedicar só para isso, ou 2 meses. Por quê? Porque o plano de negócio, você precisa fazer muitas reflexões. Então, esse período é importante justamente para você dormir sobre algumas ideias, né? De você digerir o que está acontecendo, qual é a melhor forma de você pensar numa ação para algum problema que esteja acontecendo com você. Chama uma pessoa para fazer junto com vocês, como se fosse assim, seu sócio temporário, tá? Para vocês pensarem nesse negócio, porque funciona muito melhor. Não tem muita gente que trabalha com isso, tá? Você tem algumas agências de marketing que te ajudam nisso, mas não existe muita gente que trabalha com isso. Então, a sugestão é assim, procurar algum professor de administração que faça isso, ou algum profissional de marketing que tenha isso, mas pelo fato de ser um produto com pouco glamour, por exemplo, eu tenho dificuldade de vender o serviço do plano de negócio, porque ele não tem glamour, ele não tem promessa de resultado, mas ele é extremamente importante para ganhar robustez no seu negócio. A gente sempre fala, pessoal, e vocês já ouviram a gente falar isso aqui constantemente, que você como empresário precisa ter muito cuidado com a questão da fórmula mágica, que às vezes é vendida aos 4 cantos. E uma coisa que a Lorena colocou aqui, Lorena, muito bem, é que o plano de negócio, eu vou usar, Lorena, com a sua permissão, a sua associação. O plano de negócio seria como se fosse a sua carta náutica. Se você está levando a sua empresa ao mar, levando o seu barco ao mar, ele vai ser como se fosse uma carta náutica. E aí, Lorena, ainda nessa associação do mar, né, com a empresa, o barco, a gente sabe que toda viagem ela incorre em riscos, né? Ela vai ter os problemas ali. E qual seria, olhando assim, com toda a sua experiência, lidando com empresa, lidando com pessoas dentro da academia em si, empreendedores, quais seriam as ondas
mais difíceis, vamos assim dizer, que um empreendedor ele tem que enfrentar no processo de jornada dele? Existe um negócio chamado benchmarking, que é você olhar para a sua concorrência, para você saber o que eles estão fazendo. Uma tendência é os empreendedores imitar o que a concorrência está fazendo. Ao invés de, tipo assim, né? Vou seguir aquele barco. O problema é que você não sabe para onde que seu concorrente está indo. Por que você vai imitar as ações deles? Então, uma grande dificuldade e que como você sabe o valor do seu negócio, você sabe o quão capacitado você é, você sabe o seu valor, mas aí você olha para a concorrência e fala, pô, sacanagem, eles estão tendo mais atenção do que eu. E aí você começa a deixar de ser você mesmo para imitar o que a concorrência está fazendo. E aí você vai errar duas vezes. Uma, porque você não está colocando energia naquilo que você é muito bom. E segundo, porque você está já jogando energia ou tentando quebrar a cabeça numa coisa que você não é muito bom. Então você vai, tipo assim, deixar de fazer o que você é super bom para fazer um negócio que os outros estão fazendo, que vai sair meia boca, não vai sair direito. E nesse momento existe uma chance muito grande de você se perder. E aí a gente, como a gente é um só, tem pouco tempo, né, para parar, para refletir, porque tem que, né, as coisas não vão acontecer se você não estiver trabalhando. Pode ser que você demore um tempo para você perceber que você se perdeu. E aí, de novo, por isso que é importante o plano de negócio, porque ele te leva. Surgiu uma ideia brilhante, uma parceria. Vamos fazer, vai dar um trabalho do cão, fazer uma parceria com não sei quem. Cara, isso faz parte de quem você é. Vou dar um exemplo, tá? A Coca-Cola. A gente não consegue imaginar a Coca-Cola patrocinando luta. Não existe isso. Coca-Cola patrocina outros esportes. Por quê? Porque a missão da Coca-Cola é fazer as pessoas felizes, trazer alegria do dia a dia para dentro das pessoas. Só que a Red Bull, que é igualmente uma bebida não alcoólica, é super normal ela patrocinar a luta. A gente acha coerente isso, porque faz parte da missão dela. Então, muitas vezes, só que a Coca-Cola tem que dizer não para algumas coisas. Não vou fazer isso porque não faz parte de quem eu sou. Então, o plano de negócio é justamente isso, para você não fazer alguma ação que vai ser tiro no pé depois, é de você se estruturar. Então, eu acho assim, a maior armadilha é você se perder nesse processo olhando o que os outros estão fazendo e você deixar de fazer aquilo que você é muito bom, de você descobrir sua própria rota. Não adianta você, numa estratégia com todos os concorrentes, seguir para onde os outros estão indo. Você vai simplesmente cair no mesmo mar de pessoas, você não vai ter novos consumidores, você não vai conseguir conquistar seu mercado com a mesma plenitude se você percorrer seu caminho sozinho. Só que percorrer o seu caminho sozinho é difícil, porque você vai ver coisas pelo caminho que você nunca viu antes. Você vai ter que descobrir a sua própria forma de lidar com aquelas situações que ninguém fez isso ainda, tá? É esse, eu acho que é o grande risco. Nós já conversamos em outra oportunidade, Lorena, um pouco sobre a questão da tomada de decisão, que é algo também que, nesse processo de empreendedorismo, as pessoas que, vamos dizer assim, deixam de ser um empregado de uma empresa, onde talvez no cargo dela não se exigisse muita tomada de decisão, quando ela vai empreender, ela precisa começar ali a tomar decisões de por qual caminho ela precisa andar, ou qual é a melhor escolha, ou o que fazer para ir num caminho que ela considera ou que talvez ela vai interpretar como melhor. Em relação à tomada de decisão, que eu sei que você tem trabalhado muito sobre isso também, qual é o seu conselho para os empresários e empreendedores que se debatem ali com a dificuldade de, às vezes, tomar decisões importantes para o seu negócio? Tem algumas coisas, né? A primeira é que a gente se culpa muito no futuro de uma decisão do passado. E eu acho muito importante a gente se conscientizar que no momento que a gente tomou aquela decisão, quando a gente tem alguma decisão para tomar, é porque não existe informações suficientes. Quando tem informação suficiente, não é decisão. Você já sabe o que você tem que fazer. Quando você está nesse momento de uma bifurcação, que você não sabe para onde ir, você tomou a decisão naquele momento que você achava importante. Então, não se culpe depois. Assuma a responsabilidade da decisão. Não existe decisão
melhor ou pior, toda decisão é uma decisão. E tenha consciência das ações que você está tomando, né? Uma das maneiras de a gente ajudar a tomar, que poucas pessoas fazem, que a gente pensa sempre assim, quando toma decisão, quais são os prós e os contras dos dois lados? Aí eu vou deixar um pouquinho mais complexo e vou incluir a variável risco. Qual é o risco que tem de um determinado caminho? Qual é o risco que tem de um determinado outro caminho? Algumas vezes a gente tem pouquíssimos recursos que a gente está disposto a perder. Outras vezes tem um pouquinho mais de dinheiro sobrando, que você consegue fazer, né, um post patrocinado mais ousado, que se ele não der certo, tá tudo bem, você não vai morrer, você não vai ficar sem comprar comida, né, no mês seguinte. Então, tenha consciência das decisões que você está tomando, mas não surte. Ó, não surtar é uma decisão, tá? Isso é importante. Excelente, excelente. Lorena, eu queria, para a gente encerrar, pedir agora para você, vamos assim dizer, você já está fazendo isso durante o nosso bate-papo, mas vestir uma camisa de mentor agora. E a gente tem feito essa pergunta constantemente para as pessoas, para os nossos entrevistados. Você como mentor, eu quero que você se posicione como mentor agora dessas pessoas que estão nos assistindo. E se você pudesse dar um conselho para eles poderem conduzir a sua empresa, pensando obviamente no sucesso, mas também na sua própria felicidade. Como mentora desse pessoal, qual é o conselho que você daria? Pensando nas pessoas que estão com medo, até para ficar parado o barco tem que fazer força. Para quem minimamente conhece o mar ou vai com uma prancha, se você quiser ficar exatamente no mesmo lugar, você tem que fazer força, né, para você ficar ali naquele lugar. Então, é difícil para todo mundo, é difícil ficar no emprego, é difícil largar o emprego, viver essa vida não é fácil, porém é muito gratificante quando a gente trabalha numa coisa que a gente sabe que a gente é bom. Você, uma chave de fenda ser usada para pregar um prego, até dá, tá? Mas coitada da chave de fenda, tá extremamente frustrada, tá se machucando ali, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que a gente é bom, que a gente sabe que a gente está entregando com qualidade e sabe que a gente está recebendo minimamente de uma forma pelo nosso esforço, é muito gratificante. Tem escolhas e escolhas, claro que cada um sabe qual é a segurança que precisa, ou qual é o tipo de desafio também que consegue naquele momento agarrar, porém é muito bom a gente trabalhar numa coisa que a gente acredita. Não tem preço. Perfeito. É isso. Show de bola. Pessoal, essa foi a Lorena Jacobson. Lorena, mais uma vez, muito obrigado pelos conselhos. Obrigada a vocês. Muito obrigado pelo papo. Sempre um prazer. Eu acho que todos esses pontos que você colocou vão ajudar esse pessoal que está se conectando junto a esses empresários, esse ecossistema que está sendo montado para evoluir e ter uma vida, claro, conduzindo o seu negócio, como eu disse, em busca de resultados, mas também sendo feliz naquilo que faz. Muito obrigado mais uma vez, viu, Lorena? Torço muito por todos vocês. Tá bom. Grande abraço, viu? Tchau, tchau.